E aí, gente? Nossa, é muito bom estar de volta aqui no Pode Crer. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Mayara Macedo. E eu sou Tamires Andrade. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe também de deixar o seu comentário. Fala aí quem você quer ver aqui no Pode Crer. Curta bastante esse vídeo. E também compartilhe com seus amigos. Ative compartilhe no grupo da igreja. Ative o sininho. Siga a gente nas redes sociais também. Podcrer.ofc. Tá tudo aí na tela. Dá esse engajamento aí pra gente. Valeu? Bom, e hoje a gente tem um convidado também muito especial. Alguém muito querido. Alguém muito abençoado. Que tem um ministério maravilhoso, que eu tenho certeza que tem testemunhos incríveis pra contar. Eu vou dar uma dica, gente. É a voz daquela canção que todo mundo conhece. Deus é Deus. Delino Marçal! Seja bem-vindo, Seja bem-vindo Delino. aqui, Delino. Como você está? Tô muito bem. Agora, melhor, né, gente? Aqui tinha muito desejo de conhecer o Pode Crer. Ai, gente, a gente tá muito feliz de te receber aqui. É uma honra pra gente falar bastante sobre fé. Vamos dar aqui, meu. Ufa, fique à vontade, Delino. A casa é sua, já teve bolinho. Se você quiser cappuccino, daqui a pouco a gente pede um O que cappuccino. é isso? Fiquei sabendo que é de doce de leite. É Ô, uma produção, a gente delícia. ainda tem aí o cappuccino com doce de leite? Ah, já pode começar A com gente o já pode cappuccino? começar com o cappuccino. A gente já pode começar, Gente, né? Já começamos bem. aí começa a querer vir todo dia. Ai, Delino. Amanhã já tem agenda. Não, quer Tá apresentar com a gente? Poxa, Aqui, a gente coloca uma terceira cadeira aqui, cabe. olha, até pra vocês cumprirem, né? Nossa, As seria uma novas honra. regras, né, gente? Mas, Delino, vamos lá, vamos falar de trabalho, né? MK, você tá aqui no Rio, você Tô no tava na Rio. MK, né? Com projetos aí, lançando projetos. Você tá na MK há quanto tempo? Olha, 2016. Na verdade, foi 2015, né? Comecinho de 2016, isso mesmo. 7 aninhos aí de casa, 7 né? anos já. 7 anos? Eu não sou boa de matemática, Eu também 7 não sou, eu sou de humanos, sou acho que jornalista. são 7 anos. E muitos projetos lançados, né, Delino? Durante Bastante. esse Já tempo. tem uma história já, né? Você tem algum favorito, assim, um projeto que é mais seu xodó do que outros? Ou todos são especiais de uma forma, assim? Ela já começa com uma pergunta difícil, Já né? é difícil. Já dá Ela não quer saber de nada light hoje. os lutadores falam que é na jugular. É isso aí. Aqui no Pode Crer é assim. Gente, então, toda canção que nasce, né? Cada canção, a gente, às vezes, tem um combo, um catálogo ali de 3 músicas. Ó, vamos gravar. Geralmente são 3 que a gente faz. Nesse novo modelo, né? Que eu entrei na MK, ainda tava rodando o lance do CD. Tu chegou a lançar CD? Lancei. CD físico que a gente tá Eu- falando, galera. Sou raiz, tá, gente? Então, ó... Mas pela MK que você Pela lançou? MK. Gente, Respeita a história, viu, Brasil? deve ter sido a última vez que a MK Respeita lançou CD físico, foi com o Foi. Delino. Foi Foi um- mesmo? Foi um dos últimos. Nossa, chutou e fez certeira. Foi Gente, um que dos últimos. loucura! Acho que pra não falar que eu fui o último, depois de mim teve a Midi, né? Midian. A Midian. Ah, sim. E foi também, teve o CD dela, foi físico. Mas depois disso também, Foi tudo plataforma digital. ó. Agora tudo moderno. E você Nunca mais. sente falta da época do físico? Não. Sério? não. Mas por quê? Porque é mais fácil? O acesso é mais fácil, Ó, talvez? vou ser sincero pra você. Eu gosto, de verdade, eu gosto do lance, assim, do... Por exemplo, eu tenho meus livros, eu gosto de ler. Então, eu tenho meus livros no tablet, tenho num outro programinha e tal. Mas eu tenho um negócio Você de... gosta da praticidade. Não, eu isso. gosto de, sabe, igual eu tô lendo esse livro aqui, eu gosto de De anotar. de pegar, de rabiscar, entendeu? Mas- Parece que eu tenho que sentir, assim, o lance. Parece que não, Mas senão eu não li. Mas o CD físico não tem? Pois é, aí eu tenho alguns lá, né? Mas assim, gente, eu não quero, tipo assim, ser antiquadro, né? Ah, sim. Já foi, né? Foi bom, abençoou muita gente, mas agora... Mas assim, pra vocês que Estação. são artistas e vocês trabalham diretamente com isso, né? É o ganha-pão de vocês, é literalmente Sim. o trabalho de vocês. Teve alguma diferença muito brusca, você percebeu? Com essa mudança de ser tudo na plataforma de streaming? Porque agora os álbuns tinham o quê? 20 faixas. Agora vocês lançam EPs com 6, 7, 8 faixas? Singles, que agora fala singles. Na verdade, o que eu entendo, assim, o mundo está em constante mudança, né? Outro dia a gente estava assistindo o filme em fita cassete, vamos dizer assim. A Blockbuster, Peguei fita cassete. eu lembro Também. quando a Netflix fez a proposta para Blockbuster, porque eu trabalhava numa locadora.
Então, e a Blockbuster disse, não quero e tal. Depois de 6 meses, Veio a Netflix com veio a tudo. Netflix. Então, a gente está num tempo de constantes mudanças. Então, eu acho que todas elas têm os seus prós e os seus contras, né? Então, eu acho que, vamos falar assim, para o artista novo, eu acho que não é muito legal, não ficou muito bom financeiramente, né? Porque a plataforma ali você tem tocando sei quantas milhões de vezes para começar a gerar um valor. toda É essa mais burocracia. difícil de conseguir se Monetizar. destacar, é isso? Não, destacar não. Aí, Monetizar. igual eu tô falando assim, financeiramente, pode ser que tenha... porque o cara às vezes ia na igreja com o CDzinho dele, E vendia. ele vendia ali e tal, né? Ah, sim. Mas agora não. A monetização tem que ter muito tocado. Às vezes o cara tá sim. começando, né? Não é muito conhecido. Meu avô fazia isso. Ele ia pra igreja com os CDzinhos dele e Não vendia. sei de comprar Entendeu? CD. Inclusive, eu comprei o CD, eu estava lá do Emerson Pinheiro quando ele foi na minha igreja. Tipo, Olha dessa só. época. É muito interessante. Mas aí tem um lado bom. Qual que é o lado bom hoje? Que você tem uma plataforma e aí você entra nessa plataforma, não importa se você é o Zezinho, se é o João ou se é o Marcos. Você tá lá do lado de um grande cantor. Aí o cara tá lá, entra lá, eu quero ouvir aqui vamos falar um famoso. Vou ouvir aqui vou falar da MK. Delino Marçal. Vamos ouvir aqui Delino Marçal. Vamos ouvir aqui o Anderson Freire. Só que do lado do Anderson Freire tem um irmão João. Entendeu? O cara, quem é esse cantor aqui? Clica lá, ouve a música, gosta, começa a te ouvir. Então, tem esse outro Faz lado, todo sentido. Tem entendeu? uma praticidade aí. A plataforma igualou todo mundo. Então, Cara, hoje, que muito interessante você isso. tem hoje... porque antigamente não, né? A gente tinha as pessoas que eram mais famosas, né? E hoje não. Na plataforma... Obrigada. É lógico que as pessoas que construíram esse legado, né, de ter uma carreira sólida, eles continuam crescendo, continuam tendo destaque, mas hoje o irmão pode estar do seu lado lá. E isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é reino. Delino, você falou que você trabalhou numa locadora. Sim. Né? Achei curioso também. Eu achei muito curioso. Eu quero saber mais do seu passado. Você trabalhava na locadora e você já tinha planos de viver da música? Já tinha esse chamado? Ó, o chamado, eu nasci num lar cristão. O chamado era evidente, né? Deus havia falado com a minha mãe, havia falado comigo por diversas vezes. Mas a gente vai crescendo e aí vai rolando o lance dos sonhos pessoais, né? Então eu falei, isso não vai dar certo, né? Eu cantava na igreja, na congregação, depois fui para outra igreja, mudei de cidade praticamente, né? Ali eu conheci minha namorada, minha esposa hoje. E eu servia, mas eu tinha o trabalho, sempre trabalhei. Então, eu já não via mais aquilo como, tipo, vou viver disso. Mas eu tinha palavras que foram liberadas quando eu era menino ainda. Tipo, olha, esse menino, Deus tem um negócio com ele. E você cria nessas palavras ou era só... Não, eu nunca duvidava. Mas, sabe, eu tava igual Sara. Quando Deus falou assim, Sara, você vai gerar. Você deu risada. Deu vontade de rir? Deu uma risadinha. Ela riu porque, mulher com 90 anos, porque assim, a gente viveu numa realidade financeira, econômica e tudo, era muito difícil, entendeu? Muito difícil. Eu falei, cara, não tem jeito. E a gente sempre olhou pra música com aquela, sabe, nossa, é tão difícil estar lá, é tão difícil chegar lá. E não é mesmo, não é fácil, né? Porque eu acho que aquilo que é fácil não te dá experiência, né? Então, como que você vai alcançar a maturidade na facilidade? O que vem fácil, vai fácil, não é? É basicamente isso. Então, mas eu sempre cria, nunca duvidava. Mas amém. Mas aí, depois dos 16 anos, eu fui viver meus planos, fui trabalhar. Eu trabalhei num lava-jato. Antes eu trabalhei na locadora, trabalhei num lava-jato. Depois fui trabalhar numa distribuidora de ferragens. Depois eu fui... Cara, você fez muita coisa. Fui trabalhar no Bradesco Saúde, vendendo seguro, né? E ali passei por gerência, fui gestor de... Currículo extenso. É muito curioso, porque você chegou num cargo, assim, que pelo menos eu acho que ninguém que teria esse cargo, assim, numa empresa conhecida e tal, que tinha uma certa estabilidade, pensaria, eu ainda vou ser cantor. Não é? Isso é muito E diferente. eu li sobre a sua história, eu vi que você teve... participou de grupos musicais. Foi enquanto você trabalhava nesses lugares? Sim. Ah, entendi. Era como um hobby. Era como um hobby ali na igreja. A gente montou um quarteto, tinha um quarteto com os amigos ali. Ah, sim. Tudo amigo, assim, que a gente tava sempre juntos na igreja, dormia em casa, aquela coisa toda.
Então, mas assim, gostava de servir. Aí, o grande despertar foi quando eu fui chamado para ajudar nos adolescentes. Eu já estava ali com uns 17, quase 18 anos. Acho que 18 anos. E aí eu fui chamado para ajudar nos adolescentes da igreja. E o pastor, ele era mais sério, né? O pastor que ficava na liderança. Ele ficava ali na palavra, exortar e tal. E eu ficava na parte de entretenimento. Eu falei, pastor, adolescente não gosta de ficar só culto, só palavra. A gente tem que inventar uns trem pra eles. E aí eu fui, não, vou te dar liberdade. Aí eu comecei a levar após o culto, o videogame, aquela coisa toda. Chegou um dia uma conferência. Vamos fazer uma festa, um congresso de jovens, de adolescentes. Eu falei, pastor... Aí ele falou um nome lá, sobre santidade. Nós fomos procurar música. Não tinha uma música. Eu falei, pastor, eu posso escrever uma música. Aí ele falou, sério? Eu falei, posso. Aí eu fui para casa, eu escrevi uma música, que eu gostava já, né? Eu ficava escrevendo poema, aquela coisa, eu sempre gostei. E aí, levei para ele. Na verdade, eu não levei, eu cantei lá. Cantei pra sei lá, tinha uns 200 adolescentes lá. Aí todo mundo, nossa, que música legal. Vai ser a música do nosso congresso. Eu falei, adivinhou. Você tá com visão. Caraca. E aí... Você tinha quantos anos nessa época? 17, 18? 18, né? Mas só que eu sempre escrevi textos, eu escrevia minhas músicas, só que eu guardava tudo. Nunca... Ou seja, o texto não estava fazendo o papel dele, que era ser lido, né? Não Mas tava. você crê que tudo tem um tempo? Você sente que foi o tempo de Deus? Absolutamente. Eu acho que o Kairos, né, que é o tempo de Deus, que rege tudo isso. Para nós que estamos aqui, talvez é só, nossa, estamos gravando um podcast. Mas na agenda de Deus, já estava tudo lá. Amém. Ele já sabia. E como é que foi a sua chegada na MK? Porque ela é, de certa forma, recente. Sim, sim. Ó, depois já de estar construindo o ministério e tal, eu gravei lá em Goiânia. E eu vim, o pastor Eliel me chamou para o culto. O pastor Eliel é o marido da pastor Midian. Eu havia conhecido eles há um pouco tempo. E aí, eles sofreram um acidente, ele me chamou para fazer parte do culto de gratidão por Deus ter livrado eles. Falei, vou. Aí ele tirou uma foto ali do cartão dele, mandou, pode vir. Aí eu vim pro Rio para participar do culto e depois ir embora. Isso era, sei lá, quarta-feira. Aí participei e tal. Não, era uma sexta-feira. Participei na sexta, no sábado, teria que ir embora. Ele falou assim, você vai ficar comigo aí? Eu falei, não, pastor, tem que ir embora e tal. Eu falei, não, cara, eu vou... Ele tem um jeito engraçado, pastor Leão. Muda esse trem aí, rapaz. Para de graça. Ele fala trem. Eu falei, pastor, eu não posso, não. Eu trabalho, né? Rapidinho, ele fala trem, não é mineiro. Ele não é mineiro, é porque é uma gíria de... Mas Minas e Goiânia é bem parecido. Aí eu falei assim, pastor, não posso. Não, você vai ficar aí. Aí eu já, amor, vou ter que ficar aqui e tal. Expliquei pra ela. Não, beleza, fica aí, vou mandar uma roupa aí. Aí tá. Não, na verdade eu falei assim, essa mandar roupa foi a outro episódio. Aí fui com o pastor Eliel lá no Largo do Bicão, na igreja da pastora Isla. Mas só que no culto do pastor Eliel, tinha uma pastora aqui chamada por Sara Silva. Ela estava lá nesse culto e eu fui o último a apresentar. O William, Gisele, todo mundo, Fernanda Brum, Bruna Carla. Tipo, cantores que já eram consagrados, Sim, que já eram conhecidos, Eli né? Soares, estava todo mundo. Todo mundo cantou e eu fui o último a cantar naquele dia. Eu cantei e tal. Foi um momento assim muito especial, quebrantamento e tudo. No final, cara, a profetisa veio assim e falou assim, ó, eu estou abrindo uma porta, passa por ela. Amém. Glória a Deus. E aí me deu uma palavra assim bem especial, assim, específica sobre aquilo. Pastor Eliel, vamos domingo lá no Largo do Bicão. Fui, cheguei lá, a Estela estava lá. E eu tinha o maior desejo de conhecê-la. Ela falou assim, Nelinho, você vai ministrar louvor hoje? Eu falei, eu? Não posso. Meu Deus, ainda mais que essa mulher aqui. Ela falou assim... Responsa. Demais. Essa mulher é uma inspiração. Eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus. Não, você vai ministrar. Aí eu, com muito custo, vergonha, subi, ministrei e foi uma bênção. Deus fluiu assim de uma forma muito especial. Ela falou assim, Neirinho, você não quer ir num show comigo quinta-feira que vem? Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, era mais fácil ele falar, amor, vem pro Rio, que agora a gente vai ficar aqui. Meu Deus, falei, gente, só tô prolongando. Meu Deus. Aí,
amor, manda roupa. Aí a Débora mandou. Mandou pela Gol. Eu lembro que eu fui lá, peguei, fiquei na casa do pastor Eliel. Segunda, terça, quarta. De quarta para quinta, dormi na casa do William. O show era na quinta à noite. Aí eu falei, William, só fica aqui se no outro dia você me deixar lá na casa da pastora Isla, que ela morava no Cidade Jardim. Ah, não, beleza. Aí eu dormi na casa do William, a gente tocou, cantou música, aquela coisa toda. No dia seguinte, o William passou na MK e eu fiquei lá. O William já estava falando de mim para Dona Ivelise, para Alessandra. Tava fazendo marketing. O William já estava falando de mim. Network, né? Ah. E aí, naquele negócio do William me apresentar, né? O William subiu, eu entrei, fiquei ali e tal. Dona Ivelise passou perto de mim. E aí, tu canta? Aí eu falei, eu canto às vezes. Eu não sabia, eu não a conhecia. Ela falou, tu canta o quê? Eu falei, canto música minha, canto música de amigo meu, aquela coisa. Então, e o William lá, falando com não sei com quem lá na diretoria para me apresentar. Eu fui lá. Entrei, aí depois o William entrou. Tipo assim, William, o que você tá fazendo aqui, né? E aí a Dona Ivelisse falou, canta aí. Aí eu cantei uma. Cantou qual? Eu cantei uma música que eu tinha feito pro Nani. Eu vou descer Nani Azevedo? a casa do oleiro. E o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Então, antes de você se tornar uma voz conhecida, você já passava suas canções para outras vozes conhecidas? Eu sempre... Porque eu não me via cantor. Uhum. Entendeu? Eu sabia, assim, que Deus tinha falado, mas eu... Falei, cara, eu já tô trabalhando, as coisas estão acontecendo, eu não me via. Você tem outra vivência, outra experiência. E aí, quando eu comecei a namorar e tal, pensando em casamento, eu ficava assim, gente, como é que eu vou casar e ficar viajando? Tá repreendido. Eu pensava dessa forma. Falei, não quero isso pra mim, não. E aí, tô lá na MK. Dona Ivelise, canta outra. Aí, cantei a música de Jó. Cara, foi assim... E eu tenho mania de cantar com o olho fechado e tal. A música de Jó, que você diz É que eu escrevi, não gravei, mas compartilhei com a Midian. Meu, aí foi um chororô. Eu não sei também... Deus, eu não vou falar que eu não sei, porque eu sei que foi uma ação divina. Ali os corações ficaram quebrantados. A Dona Ivelise... Depois eu cantei uma música também alegre, sabe? Uma música... Virou quase um culto e depois o pós-culto. Nossa, pensa assim, um chororô. Tinha gente chorando e tal. Aí cantei Deus é Deus. Eu falei, não. Aí a Dona Ivelise disse assim, meu filho, tu tem... Nessa reunião você já cantou Deus é Deus? Sim. Ou seja, essa música você já estava escrita já, então há algum já tempo. já tava pronta. Aí ela falou assim, meu filho, aquele jeitinho dela, meu filho, você tem um contrato com alguém? E eu, tipo assim, dona Ivelise, eu só tenho com a minha esposa. Que é pro resto da vida, inclusive. Irrepagável. Só tenho com a minha esposa. Aí ela falou, não, é contrato de gravadora. William, aí chamou ele já. Aí já me chamou, olha, e tal, vamos, eu quero você aqui. Aí eu tinha gravado um projeto que não estava muito legal. Ela falou, não, nós vamos arrumar esse projeto e vamos lançar essa música, Deus é Deus. E como você se sentiu com esse convite? Não, até porque o convite foi feito para você já fazer parte do cast da MK, não foi. é? Não passou pelo network. Pelo network, que às vezes, na verdade, é o que tem acontecido, sim, né? Alguns cantores chegam na network, ficam um tempo. Vai ser um processo. Exatamente. Você já chegou pro cast. Foi pro cast. Então, assim, ela falou assim, você tem mais canções assim? Eu falei, minha vida fazer isso. Ela falou assim, nossa, meu filho, é muito diferente o seu jeito de escrever e tal. E assim, eu fiquei muito honrado de estar ali. Então, ali começou. Aí ela foi muito sincera comigo. Ó, vou dar o contrato para você ler. Você leva e tal. E eu assim, meu Deus. Você leva pra casa do... Eu falei assim, leva os seus advogados. Eu falei, que advogado que nada, gente. Tô doido pra assinar. Assina agora. Dando onde difícil. Não, tá bom, assim. Eu vou pensar na proposta. Mas, assim, foi muito de Deus, né? Aquele casamento ali. Ali começou uma grande parceria. Então, a gente... Qual foi o primeiro single que você lançou? Foi Deus é Deus? Deus é Deus. E aí, cara, também, né? Lançou... Foi um estouro, né? Você esperava tudo isso? Eu acho que... eu não esperava, jamais. Assim, e como foi, como chegou, sabe? A força. Gente, era... e ainda é, né?
essa música, eu costumo dizer que é como disse um grande escritor, desculpe se eu estiver estendendo. Nada. Um maestro muito renomado morreu e ele chegou no céu. E ali no céu, ele ficava encantado com tanta beleza. E aí tinha um anjo que ia conduzindo ele nas ruas. E ele, meu Deus, eu tô pisando em ouro, aquela coisa toda. E ele foi ouvindo uma melodia. Ele falou assim, nossa, que melodia interessante. Parece que eu conheço essa melodia. E à medida que ele ia andando, a música ia ficando mais nítida. E ele chegou num determinado lugar e ele falou, uai, eu conheço essa música. Essa música é minha. Ele falou, essa música fui eu que escrevi. Aí o anjo veio e falou, não, essa música não é sua, essa música é do céu. Nós só deixamos você transcrever para a terra. Então, Deus é Deus, cara. Eu sinto isso, você entende? Eu não conheço uma pessoa que não tenha chorado ouvindo Deus é Deus. É uma música muito forte. Qual foi o processo? E ela é uma música que é cantada tanto em momentos felizes quanto em momentos de luto, momentos difíceis. Porque eu acho que é isso que ela quer dizer, né? Sim, sim. Como é que foi o processo de composição de Deus é Deus? Então, eu tenho uma forma muito peculiar, assim, de escrever. Que é, tipo, eu vou juntando as ideias e concatenando. Então, eu gravo um pedacinho aqui. Se eu abrir meu celular aqui agora, você vai ver que tem rascunhos. Então, eu gravo um pedacinho, aí outro pedacinho. Hoje de manhã, eu gravei uma música pra Marina, né? E eu falei, Marina, eu tava juntando quebra-cabeça e montei uma música. Então, comigo funciona assim. Deus é Deus não foi diferente. Primeiro, a minha mãe uma vez, né? A gente, numa situação muito vulnerável, assim, minha mãe vendia farinha na rua, 9 filhos, eu, assim, cara, passando muita dificuldade. E eu cheguei, minha mãe fazia cultos em casa, na sala. Muita gente ia lá receber oração, só que a gente não mudava a nossa realidade financeira. E eu falei pra minha mãe, assim, período de Natal, meus amiguinhos com roupa nova. E eu falei pra minha mãe, pô, não adianta nada a gente ficar fazendo culto, servindo a Deus todo dia. A gente não tem nada, mãe. Falei pra ela assim, né? Ela falou assim, minha mãe era muito ética, ela me chamou e falou assim, mas a gente não serve a Deus pelo aquilo que Ele pode dar, não. A gente serve Ele pelo que Ele é. Uau. Isso aí, sabe quando alguém vem com uma tatuagem assim, ficou no meu então, coração. assim, dá uma lapada assim, você acorda? Não, acabou. Isso norteou a minha vida até hoje, né? E virou uma oração. Tudo que eu vou fazer, passo, eu sempre olho Deus nessa ótica. E, Delino, você vive literalmente o que você canta, porque você passou por perdas. E a dor é inexplicável. Sim. E você permaneceu fiel. Teve algum momento, assim, a gente sabe que é um assunto delicado, né? Mas, de alguma forma, serve de testemunho justamente por isso que a Tamires falou. Você passou por perdas e, algum momento... A gente é humano, a gente sabe disso. A gente tem fé em Deus, mas a gente é humano. E a nossa carne, a gente é ruim por natureza. Sim. E em algum momento, durante esses períodos difíceis que você passou, você fraquejou na fé, você duvidou, você questionou? Teve alguma coisa que te balançou assim? Eu confesso assim para vocês assim, que todo esse período, né? Eu sou o nono, então... Você é o caçula. Eu sou o caçula. Então, eu sou o filho que ensinei minha mãe a falar eu te amo. Então, eu sentava no colo dela, eu brincava, e nenhum dos meus irmãos tinha essa liberdade. Então, eu sempre fui muito próximo, assim, da minha mãe, no sentido de ser aquele filhão mesmo, sabe? De ir com ela, levar nas consultas, de estar junto. Então, de verdade, eu senti bastante. Senti e ainda sinto, né? Não é uma coisa assim que você chega e passa uma borracha e tá tudo certo. A gente tá falando da sua mãe. Então é algo que, como você viu essas experiências, a fala da minha mãe tá no meu ministério, tá nas músicas, tá em tudo, né? O que ela ensinou, é o que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, né? E ele nunca mais vai se esquecer. Então, muitos dos ensinamentos ainda tá impregnado. Então, não tem como uma coisa ou outra eu lembro, às vezes eu choro, né? Faz parte, porque realmente é um amor incondicional, não dá para explicar. Eu, durante esse período ali, cara, quando eu cheguei lá, eu presenciei tudo, né? Eu tava em Goiânia, então eu fiquei muito mal, muito, muito assim. Eu não tinha forças, eu não tinha força nem para desistir. Eu não tinha força, cara, eu só sabia chorar. Eu fiquei praticamente 3 meses, assim, da caminhada, assim, sem ter forças. Eu falei, cara, não dou conta mais.
simplesmente eu não sei como que eu vou cantar. E eu não sabia por que eu estava tão frágil, até o dia que eu estava orando e falando com Deus. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de algo muito importante. Na verdade, ele ministrou no meu coração. Isso é muito real. E ele me fez olhar numa outra perspectiva, entendeu? Primeiro, minha mãe tinha um sonho de ver o céu. O sonho dela, tipo assim, tudo que você falava, ela falava assim, mas o céu vai ser melhor, né, meu filho? Tudo dela era o céu, tudo. Então, assim, ela tinha desejo de estar nesse lugar. A gente se apega à forma porque a gente é ser humano, né? Como? Mas para Deus não tem forma. Deus é, como diz as Escrituras, né? O morrer para nós é Cristo. Então, eu estava ali naquela condição de vulnerabilidade e eu pensei, sim. Falei, nossa, Deus, não dá mais, não dá para cantar, não dá para fazer nada. E aí, um dia eu estava chorando, que eu não sabia nem orar. Eu estava chorando dentro do quarto. E aí o Espírito Santo me visitou e ele me fez ouvir duas coisas. Ele falou assim, os anjos, os serafins, nem os querubins têm o privilégio que você tem de adorar na dor. Uau. Nenhum deles. Que forte. E aí eu tava chorando, cara. De repente eu falei, nossa, eles não têm esse privilégio. Eles não podem adorar quando tudo tá mal. Então, ali meu Deus, levantei a cabeça assim, eu falei, Jesus, então me ajuda. E eu, mesmo assim, tentando arrumar forças, né? Eu comecei a olhar nessa perspectiva. Nossa, que privilégio. Eles não podem adorar na dor. E mais do que isso, é a consciência que nós temos, né? De enquanto cristãos, entender que nós temos uma morada. Jesus, quando ressuscitou ali em Atos, ele disse, olha, há 2000 anos atrás, ele disse, eu vou vos preparar-vos lugar. Mas ele não disse que dia ia buscar. Os discípulos até disseram assim, mas Jesus, de forma bem ignorante, falou para vocês, não convém a vocês saberem. Vai ter o dia. Então, e mais do que isso, né? Mais do que todo esse contexto, né? Eu levantei minha cabeça, cara. E aí depois eu fiquei me perguntando, Jesus, mas e aí, agora? E agora? E agora, você tem duas opções. Você pega a dor e seja refém dessa dor. E eu não vou te matar por isso, dele. Ou você pega a dor, põe ela no altar e faz essa dor um testemunho. Uau. Então, eu decidi a segunda opção. Eu tenho pego essa dor, sabe? Dói. É recente. De vez em quando a gente chora. E faz parte, cara. A gente também não pode correr do luto. Você tem que viver ele. Mas eu decidi pegar a dor e colocar no altar. E quantas pessoas... Eu não falo nada. Eu não digo, irmão, porque minha mãe não. Eu simplesmente vou lá e canto Deus é Deus. As pessoas sabem o que eu passei, como foi. Então, eu recebi recentemente, uma pessoa falou assim, nossa, irmão, no dia que você estava cantando aqui, eu trouxe a minha filha. E ela tem depressão, ela tinha depressão profunda. Há 15 anos, a gente lutava. Não pode ficar sozinho, eu saí do emprego para cuidar dela. E aí, quando nós chegamos aqui, você testemunhando, falando dessa perspectiva, como você olhar, né? Como você adora mesmo, independente da circunstância. Como você tirou forças. Nós voltamos para casa naquele dia. Ela, mãe, ele conseguiu, mãe, não sei o que lá. E aí, falando. No dia seguinte, ela falou, mãe, eu não quero mais ficar dentro do quarto. Mãe, eu quero pegar sol, mãe. Então, você pegar a dor e pôr ela no altar, é isso. Virou um testemunho. E aí, agora, essa menina, né, que é de Brasília, ela tá lá testemunhando que 15 anos ficou enclausurada, sendo refém de uma dor. E pela misericórdia de Deus, eu falo misericórdia, que nem todo caso de depressão é curado assim. Mas no caso dela, Jesus visitou ela naquele dia, Deus pode todas as coisas. enquanto a gente compartilhava, e ela se levantou. Então, assim, tem um motivo, tem uma razão. Tem um propósito. Tem um propósito, né?
E eu só vou saber quando chega lá no céu. E olha lá. E hoje você canta essa canção Deus é Deus. E as outras canções também que você gravou e você compôs, de uma forma diferente? Como o Jó, por exemplo, depois de toda a dor que ele passou, ele falou, hoje eu conheço Deus não só por ouvir falar. Você sente que algo mudou, uma chave virou dentro de você? Ah, com certeza. Com certeza, gente. Eu acho que quando Jesus replica lá em Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração tá longe. Eu acho que tem a ver por muitas vezes a gente cantar uma coisa e a gente não tem nem coragem de viver aquilo na realidade. E às vezes o coração tá longe mesmo, né? O coração tá longe. Então, quando você canta algo que você viveu, é diferente. O impacto é outro. Você tá cantando a verdade e o Espírito se move na verdade. Então, você canta e Deus, através do Espírito Santo, vai convencendo as pessoas, né? Porque é Ele que convence. Então, assim, eu não tenho de que... As pessoas me perguntam, nossa, mas como você fala disso? Eu choro porque eu sinto saudade, eu choro porque eu sou ser humano, né? Mas eu não choro tipo, não é isso. Não é sobre isso. Eu choro porque eu sei que daqui a pouco, daqui a um tempo, não sei quando, eu vou estar na eternidade também, isso, sabe? Inclusive eu falo da adoração, né? Essa adoração repetitiva, isso traduz que nós somos seres eternos e lá não vai cessar a adoração. Então, gente, eu estou ensaiando. Nós estamos ensaiando, né? A gente não tem medo de partir. E isso vai ser uma realidade na vida de todo mundo. Uma certeza nós temos. Um dia nós vamos para lá. Não, eu tenho duas. Disso e da salvação. Eu vou morrer e eu vou eu vou mesclar aqui algumas perguntas com você com a nossa caixinha, porque tem umas perguntas surpresas, né? Então, para deixar um pouco mais dinâmico, Delina, eu vou pedir... Manda ver. Vou pegar aqui do meio, não faço ideia. Assuntos inesperados. Vou pegar aqui essas cartinhas aqui, escolhe uma e me dá para eu poder ler. Fui lá de baixo, assim, sabe? Forte, hein? Como você experimenta o poder de Deus em sua vida diária, Delino Marçal? Profundo. De verdade, através da palavra. A Bíblia, para mim, é a bússola. Então, por diversas vezes eu estava lendo a Bíblia e eu caí em pranto. A minha esposa, amor, o que está acontecendo? Porque exatamente aquilo que eu estava buscando em Deus, Deus me respondeu ali. E eu estendo o que a gente está compartilhando aqui. O poder de Deus é a palavra, para mim, no meu conceito. As pessoas hoje reclamam muito de que Deus não fala com elas. Nossa, Deus não se revela para mim. Mas as pessoas também não querem abrir as Escrituras. A Bíblia é a boca de Deus. Eu acho que eu comentei isso em algum podcast aqui, que às vezes as pessoas... eu quero que Deus fale comigo, mas quer que Deus mande um caminhão com letras e neon na frente de casa? Isso aqui... Gente, a palavra de Deus tá ali. Se você quer ouvir Deus falar, abre a Bíblia e vai ler. É isso. Não é? Às vezes fica esperando um terceiro falar, um mas tem que ter uma revelação. Não é assim. E diga-se de passagem, né? O véu foi rasgado pra gente ter livre acesso. Então, pelo amor de Deus. Delino, qual é a sua dica para as pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia? Porque às vezes tem gente que também tem dificuldade de ler qualquer coisa. Aí a Bíblia é algo que ela precisa ler, né, para edificação própria, para o devocional dela, mas ela tem dificuldade. Qual é a dica que você dá? Primeiro, a Bíblia não é um livro comum, como muitas pessoas dizem. A Bíblia é a revelação do Cristo vivo. Então, é um livro que você tem que entrar totalmente dependente. Você não pode entrar na perspectiva de ler um jornal. Vou ver notícias aqui. Não é isso. Então, todas as vezes que você for ler, né, primeiro você ora. Você ora a Deus e pede que Ele te ajude a enxergar, né? E a partir do momento que você é dependente, aí Ele te ajuda. E aí, fora isso, começa pelos livros mais poéticos, né? Ou pelos livros históricos também, pelos que eu livros acho uma boa, né? Começar também é uma boa. pelo Novo Testamento. Às vezes a pessoa começa ali pelo Levítico. Aí é mais difícil. Aí vai ficar completo. O irmão fala, nossa... Nunca mais vai querer ler a Bíblia, pessoa. E sempre no conta-gota, né?
Porque é isso, você está estabelecendo um hábito. A ciência diz que para você estabelecer um hábito é 21 dias. E para você esquecer é 7. Então, começa. Hoje leio 1, amanhã eu leio 2. E vai aumentando. Ou senão, por exemplo, eu tenho um hábito. Eu pego um livro, eu tenho que ler 100 páginas direto. Eu tenho um hábito. Mas eu não comecei com 100. Entendeu? Eu comecei com 10. Processo. Um processo. Então, é sobre isso. Quantos anos tem a sua filhinha, Adelino? A Rebequinha tem 8. Então, 8 anos. E aí, você é pai. E eu queria muito saber como você faz pra já incentivar a Rebeca justamente com a leitura da Bíblia, né? Porque a gente sabe, leva pra igreja, tem tudo isso, tá, tá, tá. Só que como é que faz pra uma criança que é tão novinha como a Rebeca já criar esse hábito da leitura? Vocês têm alguma estratégia? Não sei, ela consegue prender a atenção por determinado tempo ali? Vocês têm alguma estratégia pra fazer com que ela leia a Bíblia, alguma coisa do tipo? Ó, vou começar pelo texto bíblico. Ensina a criança no. Às vezes a gente quer ensinar o. Entendeu? Uau. Então, o no é o exemplo. Então, o que eu faço? A Rebeca sempre tá me vendo lendo. Aí, eu tenho um devocional. A mãe dela também tem. O que acontece? Ela pediu um. Que fofa. Ela pediu, pai, eu também quero. Ela aprendeu a ler. Pai, eu também quero um devocional. E é a coisa mais linda. Essa semana, eu tenho que ficar me segurando, que é emocionante, entendeu? Ela no sofá, perna cruzada, com o devocional dela e riscando, igual eu faço, entendeu? Então, assim, se a gente ensina no, entendeu? Não precisa ensinar o. O é mais difícil, porque no você ensina com exemplo, entendeu? E aí tem uma frase de um grande poeta que diz assim, ó, vale mais 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Então, eu acho que esse é o grande desfecho, né, desse contexto de ensinamento. E não é só isso. Por exemplo, eu faço questão. Eu aprendi isso sozinho, não. Eu aprendi isso com a minha mãe. Por diversas vezes eu ia no quarto da minha mãe, não tinha porta, mas tinha ela colocava tipo um lençol tampando a porta. Eu puxava, minha mãe estava lá de joelho. Sua mãe era intercessora. Intercessora. Ela morreu orando. Ela estava orando quando aconteceu todas aquelas coisas. Então, eu peguei isso para mim. Falei, cara, eu quero ter esse relacionamento com Deus. E aí eu também não forço a Rebeca a orar e nada. Mas ela, por diversas vezes... Outro dia eu postei na rede. Eu estava saindo do meu devocional, eu passei no quarto dela. Ela estava de joelho, orando. Gente, eu não consigo nem dimensionar a felicidade de um pai entrar no quarto da filha e ver essa cena. Deve ser muito precioso. E eu sempre falo isso pra mãe dela. Amor, a gente não vai falar pra Rebeca que ela tem que orar. Ela tem que ver a gente orando. Entendeu? Você percebe que... Tá ligado. Ó, eu vou explicar aqui pra você. Linkado. A gente conversou com a pastora Zanete esses dias também, né? Ela esteve aqui no nosso podcast. E ela tava falando sobre como ela criou a Bia, né? E ela falou muito sobre essa questão de não forçar. Foi exatamente Ela o que falou você exatamente. tá Isso aqui, agora. Deus é um sinal. Eu estou aprendendo quando eu tiver filho, como eu vou fazer. Olha isso. Muito bom, gente. E o pessoal que tá assistindo a gente espera que também esteja aprendendo. Pega essa dica aí, Celino, galera. como foi quando você e a sua esposa... A gente tá falando de família, eu adoro falar sobre bebês. Quando você e a sua esposa estavam... descobriram que estavam grávidos, como é que foi, assim? Você sentiu algum medo? Tipo, caraca, agora eu vou ter que cuidar de uma outra vidinha. Como foi esse turbilhão de sentimentos? Assim, primeiro, né? Eu acho que todo pai e mãe, né, de primeira viagem, fica aquela tensão, né? Por mais que a gente quer muito, mas tipo assim, gente, eu nunca peguei um menino, né? A minha esposa não, né? Mas eu fui criado com 9 irmãos. Então, assim, as minhas irmãs engravidavam, né? Casadas, graças a Deus, são pastoras. E aí os meninos ficavam com quem? Ficavam com a gente. Com o tio. O tio. Porque a gente, assim, embora era pequeno, mas a gente já tinha responsabilidades. Então, deixava ali com o meu irmão mais velho, mas meu irmão mais velho falava assim, ajuda também. Então, a gente se virava para ajudar. Mas a minha esposa, não. Tanto é que no primeiro ano de gestação dela, eu primeiro, fui em todas as consultas, tive em todos os pré-natal e eu fiquei perto dela para ela entender que eu não ia deixar ela só. E segundo, assim, o primeiro ano, eu baixei as agendas bruscamente para
Pra ajudar, atenção ali, trocar, né? aquela coisa toda que eu já tinha uma certa Ah, experiência. então tu não chegou cru ali, né? Não, a tensão era grande, mas como eu já Assim, tinha... que agora, quando chorava, você não ia ter que dar pra sua irmã, você ia ter que fazer parar de chorar. Era seu. Né? Era seu. Justamente. Tinha jeito. Não, embora a Rebequinha foi muito tranquila, assim, sabe? Ela não dava trabalho nenhum, né? Graças a Deus, sempre foi uma... Ela sempre dormia até 10 horas, aquela coisa toda. A nossa chefe, a Natália, que inclusive apresentava o Pode Crer comigo, acabou de ter neném. Saiu Ela de licença. tá de licença. O Gabriel... Tá? O Gabriel nasceu no dia 9 de setembro, o bebê dela. E é muito engraçado que a gente pergunta, e aí, Nath? Aí ela fala, ai, tô cansada já. Mas eu acredito que seja... Inclusive, eu acho muito bom falar sobre isso, né? Falar sobre ter filhos com a visão masculina, né? Porque a gente fala muito sobre filhos, Maternidade. sobre maternidade e tudo mais. Mas é muito interessante ver a visão do pai, porque a gente escuta muito os discursos de hoje em dia, principalmente da galera da nossa idade, né? Que, eu não quero ter filho. A gente conhece muita gente que fala que não quer ter filho, que filho é despesa, filho dá trabalho. Eu já vi gente dizendo que ter mais de 2 filhos é egoísmo. Do casa, juro pra você. Eu tirei print, eu mostrei lá. É uma visão tão distorcida que a galera tem. E detalhe, eu vejo isso também dentro das igrejas, Delino. É uma visão muito distorcida. Porque, assim, se você olhar no início de tudo, né? Ou no Gênesis, você vai ver o próprio Deus dizendo que o homem deve crescer e multiplicar. Mas a ideia de Deus, a mesma, é que o homem multiplique. Pra você ter uma ideia, se eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Assim, com quantos anos de idade você acha que você parou de crescer? Enquanto... Pelo tamanho que eu tenho... 10 anos. Com 10 anos. Não Se sei, eu te mas... perguntar com quantos anos você parou de crescer? Eu acho que... Eu tava até comentando Ela isso com a falou- você Maera falou esses dias. isso. Eu acho que eu parei com uns 12 ou Pois 13. Pois é, o hormônio de crescimento, né, do ser humano é entre os 13, 15, 16 no máximo. Então a gente para de crescer. É por isso que Deus falou assim, você precisa multiplicar. E você é o resultado do seu tataravô, porque ele multiplicou. Que veio no seu avô, que veio nos seus pais, que veio você. Então, a ideia, né, das escrituras é a gente multiplicar. Então, essa é uma visão bem antibíblica e uma visão, assim, bem deturpada, né? Nós devemos, sim, cara. Eu acho que... E também deixar um alerta para os pais. Por que muitas mulheres hoje não querem ter filhos, embora talvez não seja o assunto do podcast? Porque o cara faz o filho e some, né? Ah, porque eu tenho que trabalhar, irmão. Você fez o neném, ajuda, entendeu? No meu primeiro ano, eu fiz viagem, sim, mas eu diminuí bruscamente para quê? Para dar esse apoio. O homem tem 3 funções. Ele é plataforma, ele é provedor e ele também dá destino, entendeu? Então, se você não tiver lá para a criança sentir o cheiro do pai, saber como é que é o pai, vai dar ruim. E a Bíblia fala, né? Deus, ele se coloca como pai, né? Na Bíblia. Isso é muito forte. Sim. Você sente essa responsabilidade de... Eu sou uma representação de pai aqui para minha filha. Cara... E eu tenho que, de certa forma, representar Deus na Terra para ela. Olha, eu vou te falar, Delino, isso que a Tamires falou, o que eu acho muito incrível. Eu já conversei isso com a Tamires e também com algumas pessoas, que, às vezes, a visão que a gente vai ter de Deus no futuro, ela é construída de acordo com a figura paterna que a gente tem na nossa vida. Sim. Porque se a gente tem um pai ausente, um pai que não é provedor, um pai... Enfim, como é que você vai ter uma visão boa de Deus? Uma visão... de pai dele, Quando entende? você ora, Pai Nosso que estás no céu, que tipo de figura você vai ter? Né? Qual é a imagem de Deus que você vai construir na sua cabeça? Isso é muito sério, né? É muito sério. E você vê hoje uma geração doente, né? Eu lido com isso praticamente quase todos os dias. Estou num lugar. E como eu tenho esse lance da compartilhamento do testemunho, tal, de ter nascido minha mãe cuidou, então muitas mães me procuram. Mas não é só isso. Se você ler um pouquinho, você vai perceber que o mundo está caído, o mundo está perdido. A juventude, pré-adolescentes, jovens, eles... Por quê? Essa figura do pai, ela se desvencilhou do filho. Então, isso gera adolescentes doentes. Se você for pegar na genealogia de cada adolescente que tem um problema psicossomático, a origem... talvez você vai encontrar Não é difícil algum saber. problema, abuso,
Quando eu falo abuso, não é só aquele tipo de abuso. Às vezes é um pai muito truculento, né? É um pai que chegava em casa, maltratava a mãe. Então, o filho cresceu assistindo tudo isso. Então, você vê que hoje no Brasil existe até uma certa desejo de desconstruir essa figura. Porque a sociedade, ela é mantida nesse tripé, né? Então, se você quebra uma perna, você tá... Fica disfuncional. Fica disfuncional. Então, a gente precisa da figura paterna. E o que vocês falaram é muito genuíno, é muito, é muito legítimo. Porque, uma sociedade... E você vê que existem... Eu não vou mais profundo aqui, porque eu tenho informações pesadas. Mas eu vou deixar para outro podcast. Sabe? Porque no Brasil, em muitos lugares, você vê o pessoal até colocando... alguns lugares como padroeira, a mãe e tal, até tentando esconder um pouco essa questão da paternidade. Então, hoje a gente... acho que a maior gravidade hoje sobre paternidade são filhos órfãos de pai presente. Entendeu? Os pais estão aqui, mas eles não ajudam. Cadê? Eles não... Tem outras prioridades. Só fica no celular. Entendeu? Acha que só, vou dar um presente aqui, vou sustentar, vou dar dinheiro e tá tudo certo. E o que muda não é presente, é presença, né? É isso. Então... E ainda falando sobre paternidade, né, Adelino? Você teve uma outra perda, né? A sua esposa perdeu um bebê. Sim. E eu não consigo nem dimensionar o quão difícil isso deve ser para um casal, né? Como foi... E, inclusive, isso também não é uma coisa incomum que a gente veja com Bastante raridade. gente vive. Exatamente. E às vezes a pessoa passa por isso enfim, fica desacreditado, é difícil. A gente sabe que é difícil. Mas fala pra gente um pouco da sua experiência também com essa situação que você passou na sua vida. Eu acho que nenhum de nós, né, estamos prontos para perder. A gente gosta de ganhar. A gente está pronto para ganhar. Seja você fazer uma fila ali e falar, vai ter injeção na testa, o povo vai. Então, a gente está pronto para ganhar. A gente não está pronto para perder. Mas a gente precisa lidar com a perda, entendeu? E até isso você precisa ter muita equilíbrio emocional. Uma das coisas assim que, por mais que a gente estava naquele momento de vulnerabilidade, uma das coisas que mais nos ajudou, é lógico que foi Deus, mas a questão do equilíbrio emocional. Então, essa parceria também do marido, você entende? Porque para a mulher é muito mais danoso. A minha esposa estava 4 meses grávida, entendeu? Então, já tinha um ser ali dentro, já tinha, né? Então, pra gente, juntou toda aquela questão de perda. Eu falei, meu Deus. Mas, graças a Deus, né? Eu colei com a minha esposa. Falei, amor, a gente tá junto nessa, a gente vai passar esse processo juntos, né? Eu senti demais também. Então, assim, eu ia chorar, eu saí de perto dela, entendeu? Porque eu não queria que ela também chorasse. Então, eu tentava ser um marido protetor, provedor e plataforma. Então, porque, assim, até é uma coisa meio do homem, né? Quando você precisa entender isso, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Quando Deus falou para Abraão, né? Quando Deus chegou lá em Adão, na verdade, e tirou de Adão a costela, o que Deus estava dizendo para Adão? A sua parte feminina, eu estou tirando. Então, agora não tem mais, ok? E isso, o homem precisa pensar nesse aspecto. Então, nós somos a figura masculina que dá segurança para a mulher. Então, não é que eu não sofri, eu estava sofrendo, mas na frente dela eu dava uma segurada. Amor, estamos juntos, vamos passar por isso. Até porque a gente sabe que a mulher, quando está gestante, Oh. enfim, tem toda a questão dos hormônios, tudo Meu fica Deus. muito mais ampliado, enfim. E você acha que esse momento fortaleceu vocês como casal? Meu Deus, como? A gente aprendeu, né? É igual eu disse, ninguém quer perder. Todos nós queremos ganhar. Mas a gente entendeu que até vamos falar assim, até os irmãos que nasceram na igreja podem passar por isso. Não, com certeza. A gente sabe que muitos crentes acham, né, que por ser crente não vão passar por dificuldade. São Surpresa! blindados. Vocês estão juntos há quantos anos? Praticamente 20 anos juntos, né? Gente, é bastante Caramba. tempo, É. Adelino.
E vocês já passaram também por alguma outra situação, assim, braba no casamento, assim? Ah, é óbvio. Meu Briga Deus. sim, Como sim, qualquer né? casal, Como né, qualquer Adelina? casal, mas Ó, alguma coisa que, caraca, assim... Eu falo para todo mundo que hoje nós somos pastores de igreja também, nós servimos como pastores e aconselhamos casais, mas eu falo para o pessoal, gente, eu acho que tem um versículo na Bíblia, eu não achei ainda, já li a Bíblia algumas vezes, mas parece que tem um versículo na Bíblia que os primeiros 3 anos não prosperarás. Eu falei, Jesus, amado. Quando eu falo não prosperarás, são as incompatibilidades, né? Você encaixar, um gosta da pasta retinho, o outro amassa no meio. Ai, fala isso não, que eu tô no meu 2º ano de casamento, Delino. Mas eu falo assim, os primeiros 3 anos, se a gente tá ali se encontrando, né? Se adaptando. A gente se ama, respeita, tal, mas é um tempo de adaptação. E isso é necessário para que haja um amadurecimento. E falando de coisa boa e da sua família, o que você sonha, assim, pro futuro da sua família hoje? Também pro seu ministério? Algum sonho que você tem? Olha, que a gente fique velhinhos até 90, 100 anos. Esse é o meu desejo. Porque a gente se ama, cara. A gente, sabe... É uma família muito bonita. A gente aprendeu a passar por cima das adversidades, entendeu? Porque, às vezes, no início, as adversidades parecem ser maior do que o amor. Mas só que, como você vai vencendo cada obstáculo, hoje a gente enxerga o amor é maior do que as adversidades. Então, o meu desejo, né, para minha família, por exemplo, eu amo cozinhar para Débora, eu amo cozinhar para Rebeca. Eu quero continuar sendo esse cara e eu quero que Deus nos dê graça de ficar até... Se ele quiser voltar, a gente vive, tá ótimo também. Eu aceito, viu, Jesus? E, Delino, você tem 20 anos de casado, ou seja, o que não falta é bagagem. Olha pra aquela câmera ali e deixa um recado pra galera também que casou agora, ou que passou por um turbilhão e já fala, ai, Deus, a mulher que tu me deste! Deixa um recado pra essa galera aí que... Como a gente gosta de transferir, né? A gente gosta de transferir a culpa, mas eu acho que o grande lance do casamento é assumir a culpa. É assumir, é reconhecer, é literalmente o espírito de simplicidade. Agora, eu deixo aqui um exemplo, talvez você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Quando nosso carro acaba a gasolina, ninguém joga o carro fora. A gente vai lá e reabastece, né? E isso faz com que o carro chegue mais longe. E casamento não é diferente. Tudo que não é alimentado morre. Então, o casamento precisa ser nutrido com amor, com carinho, entendeu? Com jantar, com flores. Então, você precisa... Eu só fui descobrir isso no 2º ano. Eu li um livro, Linguagem do Amor, as 5 linguagens do amor. Esse livro é sensacional. Então, daí, meu irmão, aí eu parei de mancar, entendeu? Qual é a sua linguagem do amor? Eu tenho 2. A minha é serviço, sabe? A primeira é serviço. A primeira é serviço. E a segunda? Ai. Eu acho que carinho... Toque físico. Toque físico. E a sua esposa? A minha esposa, ela também, o dela não é serviço, o dela é... Acho que é... Presentes? Presença. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. A da minha esposa é tempo de qualidade. E você acha que você conseguiu se relacionar melhor e compreender a sua esposa a partir do momento que você entendeu qual é a linguagem dela, a personalidade dela? Sim. Eu acho que todo homem que tá casado aqui, tá me vendo agora, 13 anos de casado, mas assim, 20 anos juntos, conhecendo, passando por um namoro. Esperei ela 5 anos para casar, né? Esperamos, casamos debaixo da bênção de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa investir em ferramentas. É engraçado, principalmente a figura do homem. O cara vai comprar um carro, ele entra na internet, descobre tudo sobre o carro. Aí fica fazendo resenha. Resenha do Até carro o celular, às vezes. Justo, ele sabe tudo sobre o carro. Mas sobre o casamento, não. Ele não quer ter informação, ele não quer investir, ele não quer ir num curso de casais, não. Ele quer, tipo assim, não, deixa cada dia o seu mal. Isso aí não vale, não. Se você procurar entender a sua esposa, se você descobrir a linguagem de amor dela, você já vai encurtar aí 10 anos. Nossa. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu sei que a minha esposa, algumas coisas deixam ela nervosa. Irmão, eu não vou mexer nessa caixa de moribundo, entendeu? Não posso. Cara, esse livro, ele fez muita diferença também pra mim e pro meu marido. Eu li, a gente tava noivo. Noivos? Pois é, eu tentei, algumas coisas eu tenho que relembrar, porque já faz... Eu não lembro se a gente tava noivos. Eu sei que faltava pouco tempo, assim, pra gente noivar, então. Se não foi no noivado, né? Delino, fez assim na minha cabeça.
Comecei a entender tanta coisa. Falei, gente, é isso por aí. isso que o Mateus tem essa forma de demonstrar. Porque eu achava que ele não me amava, mas a forma dele de demonstrar é assim. É outra. Gente, esse livro é maravilhoso, Eu tá? também pensava assim em relação ao meu namorado, porque ele tem uma personalidade bem diferente da minha. Ele é Sim. fleumático, eu sou sanguínea, eu sou falante, tagarela. Então eu achava que ele não estava demonstrando, quando na verdade ele estava demonstrando de outra forma e eu não estava notando. É isso. Então você se informar sobre o outro, entender o outro faz toda a diferença no relacionamento. Faz toda a diferença. Isso vai dar longevidade, né? Sim. A gente adora falar sobre casamento também. Sério. Vamos pegar mais uma fichinha, Delino. Gostei dessa. Elê, Tamires. Porém, então. Como você resumiria em 3 palavras as principais características da sua igreja? Olha, Qual é a sua igreja? Family Church, Lá em Family. Goiânia. Goiânia. Family Church. A gente falando de família, ó. E aí? Quais são as 3 principais características da sua igreja? Que te fazem estar lá, né? Escolher lá pra congregar. Sim, é amor, é servir, uma coisa que Importante. muito importante, e restaurar. Nós somos assim, eu faço parte dessa igreja, eu pastoreio lá, e a igreja ela é 100% comprometida com a família. Então, essa é uma das maiores razões que eu congrego lá. Então, tudo que acontece, o foco, é lógico, é Deus, mas é em restaurar famílias, né? Então, a igreja, quando eu entendi isso, eu falei, gente, é aqui que eu preciso estar. Embora eu participei desde o início, quando ela estava gerando, e eu tive a oportunidade, junto com o meu pastor, de perceber todas essas coisas que teriam na igreja. Então, isso me fez permanecer ali, porque eu, de verdade, eu acredito muito nisso que Deus criou. A família é a base, então não tem jeito de a gente anular isso. E Delino, você, por conta da sua rotina como cantor, você certamente ministra em muitas igrejas do Brasil todo, não sei se até do exterior, Também. mas também, né? Você enxerga algo em comum que o senhor está fazendo nas igrejas, assim? Tem algo que tem uma relação entre as igrejas? Ou todas elas são diferentes, assim, não tem nada similar, mas cada uma com sua peculiaridade para o reino? Não, eu entendo que há igrejas e igrejas, né? Mas eu digo assim, por exemplo, tem muitas pessoas que têm aversão à questão da figura da igreja, ou se não do pastoreio. Ah, pastor é todo ladrão, aquela coisa. Porque tem uma minoria que atrapalha a maioria, né? Isso sempre vai existir, né? Você pode ter um médico excelente ali e pode ter um médico que não tem compromisso com a sua profissão. Ou um pastor excelente e outro que não tem. Então, isso sempre vai existir. Mas uma coisa que eu percebo nas igrejas que andam de forma bíblica, né? É que elas buscam a mesma coisa, entendeu? Elas não estão preocupadas com essa questão do business, elas não estão preocupadas, porque elas sabem que quem cuida da igreja é Deus, a igreja é a noiva de Cristo. Então, eles não... estou trazendo você aqui porque eu preciso levantar um valor. Não, você não ouve da boca desses pastores que pensam praticamente a mesma coisa, essas coisas. Geralmente eles falam assim, olha, nós temos um projeto missionário lá não sei aonde. Então, isso é comum nessas pessoas que... E uma coisa que é evidente, eles amam pessoas, eles amam gente. Ah, mas é traficante. A gente ama. Ah, mas é prostituta. A gente ama. Deus mandou amar todo mundo, entendeu? E não é a gente que julga, não é nosso papel julgar, né? Sim. Assim, igreja é uma comunidade feita de pessoas erram. O que você tem notado nas igrejas que tem te incomodado, assim, no quesito de isso aqui tá errado, isso aqui precisa mudar, enfim. Por exemplo, com a Fabiana Sinfrônio foi a questão... Foi com a Fabiana Sinfrônio? Foi da Hipergraça. Hipergraça, isso. Tem algo, assim, que você vê algum certo movimento que te incomoda e você fala, isso aí não tá na Bíblia? Alguma crítica construtiva aí. Ah, sim, é lógico.
Olha, eu fui gerado pela igreja, né? Graças a Deus, como eu disse para vocês, e assim, eu já teve anos de eu viajar 333 vezes. E eu me arrependo, de verdade. Mas não tinha jeito, não tinha como. Hoje não mais, hoje eu viajo de forma muito irresponsável. Se eu viajar hoje, sei lá, 15 vezes no mês ou 12, é muito, né? Até porque Você tá mais seletivo também, né? Mas não é nem a questão de seletivo, é por causa como eu pastorei hoje uma igreja, sim. né? Eu também preciso pastorear a minha casa, né? Porque esse é meu primeiro chamado. Mas, assim, me incomoda, assim, o fato... Não só a hipergraça, mas é a questão da teologia da Xuxa, né? Que a gente fala. Então, Qual é a teologia do da Silvio Xuxa? Santos. Não, tipo assim... Da prosperidade? Algo assim? sabe, essa coisa assim, vai dar tudo certo, você não vai passar... Cara, isso é uma utopia, né? Jesus mesmo falou que a gente ia ter aflição. Justamente. Então, isso me incomoda. Me incomoda por quê? Porque, cara, eu não imagino a vida sem problema, não teria nem graça. Agora não tô nem falando... Falta adrenalina? Não tem nem graça. Imagina você ir pra sua casa não ter uma dificuldade. Sabe, uma das coisas mais prazerosas que o ser humano pode viver, às vezes vocês que estudaram aqui jornalismo, você passou 4 anos na faculdade, pegando ônibus, às vezes indo de carro, carona, não sei o que lá, TCC, toda aquela questão. Chegou o dia, você apresentou, pegou lá o seu... Meu diploma. Seu diploma, sua carteira de jornalista. Meu, aí você olha pra trás, fala, meu, valeu a pena. Até A gente hoje dá eu fico valor. meio emocionada quando eu chego no meu quarto, tá lá o canudo, assim. A gente dá mais valor Dá pra mais dúvida, valor. né? Pra quando tem Sem um dúvida. suorzinho, né? É isso. E aí a gente até pode puxar isso para essa geração onde os pais dão tudo. O menino não passou, eu costumo dizer, né? O menino não tem uma marca de luta, não tem um sinalzinho na testa. Uma cicatriz. Assim, nunca comeu naquela Não vasilhinha pode falar azul. não, né? Todas essas coisas. Então, assim, meu, isso aí vai dar ruim. Aí você vê, o menino tava dirigindo, bateu o carro e matou não sei o que lá. Isso aí é um retrato daquilo de pessoas que nunca foram frustradas. Entendeu? Então, assim, que evangelho que é esse que não te confronta? Que você não precisa mudar, que você pode fazer o que você quiser. Isso não é o evangelho de Jesus. Jesus, uma coisa era evidente em Jesus. Primeiro, ele amava intensamente o pecador, mas ele nunca deixou de expor a verdade. Entendeu? Você precisa melhorar isso. Vai, mas não peca mais, tá? Então, era assim, entendeu? Jesus, o amor dele era muito... E às vezes eu chego em lugares, né? Eu nunca vou para ficar analisando nada, mas me incomoda. Incomoda, eu fico tranquilo. Eu tô ali por causa das pessoas. Jesus me conduziu àquele lugar e eu sempre olho, não, as pessoas não têm nada a ver. Eu já fui em lugares que o cara... hoje nós vamos levantar uma oferta aqui. Pô, isso aí me arrebenta. Eu não fui lá para isso, entendeu? E, tipo assim, às vezes a pessoa usar um cantor como para atrair as pessoas. Isso não é legal, isso não é legal. Então... Você vê que às vezes, então, como cantor, né? Quando a igreja te convida, você consegue ter o feeling. Tipo, essa igreja quer me convidar porque realmente acredita que eu sou usado por Deus, que o meu trabalho é pro Senhor, é pro reino. E quando tem aquela igreja, não, vamos chamar o Delino Marçal porque ele tá famoso, tá bombando. Você consegue sentir isso? Ou você sente isso quando chega na igreja, propriamente dita, e tudo mais? Olha, eu quero aqui dar um spoiler, dar um alerta aqui pros pastores. Nem sempre o mais conhecido é o mais saudável. Então, você vai ali no McDonald's ali e fala, me dá um hambúrguer aqui. Conversa com o médico para ver se o hambúrguer do McDonald's é saudável. Nem sempre o mais conhecido, talvez o McDonald's é o mais conhecido. Mas tem muita gente de Deus que não é conhecida, sabe? Que não tem essa expressão e Tá cheio do Espírito tá cheio do Espírito Santo. É saudável, entendeu? Vai somar com a igreja, com a visão da igreja. Então, eu acho que a igreja brasileira, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Não sou perfeito, não sou anjo, não sou nada. Eu sou um servo de Deus, como alguns que estão nos vendo aqui. Mas eu acho que a gente tem que começar a levar as pessoas na igreja pelo que ela carrega, entendeu? A pessoa, ela vai vir aqui, ela vai transbordar aquilo que ela vive, entendeu? Então, é sobre isso. Esse negócio de ficar levando porque é famoso, ela é meio canseira, viu? Eu acho muito curioso que, assim,
te conheço já há um tempo lá da MK, né? E, Várias gente, lives, inclusive. muitas lives, inclusive. É porque lá todo lançamento tem live no Pleno Pra News. situar as pessoas, né? Isso. Quando os cantores da MK lançam um single, a gente sempre faz uma live de lançamento lá no Pleno. E é muito interessante ter um papo mais profundo com você, porque eu não imaginava que você fosse um cara tão família assim. Isso é muito, muito interessante, né? É Desconstruir essa imagem do artista na nossa cabeça, mas... Que é um bate-papo de 20 minutos, as nossas lives costumam ter uns 20 minutos assim. A gente consegue pegar coisas legais, coisas muito bacanas, mas quando a gente senta numa mesa de podcast, a gente consegue ter um pouco mais de dimensão, assim, do que a Sim. pessoa carrega. Da história da Descortina, pessoa. né? Descortina. E é legal, assim, porque muitas pessoas só vê a gente como aquele astro, né? Que não pode acontecer. Em muitos lugares eu converso com as pessoas. Outro dia eu estava num lugar, a irmã desmaiando. Aí eu deixei ela desmaiar umas 3 vezes. Quando ela voltou, eu falei, em nome de Jesus, para! Você vai complicar você e eu, porque assim, eu não sei se é em Hebreus, fala assim, Deus não divide a sua glória. E isso é uma verdade, entendeu? Te incomoda? Me incomoda muito. Esse fanatismo, assim, de... Ai, meu Deus, essa euforia. Ou então, como é que você faz pra, não sei, alertar os seus seguidores? Tipo, gente, peraí, a glória é pra Deus, não é minha. Eu acho que se cada irmão, né, que carrega uma graça de influenciar pessoas, tiver esse cuidado, por exemplo, a pessoa tá ali e fala, irmãos, eu sou igualzinho a você, entendeu? A diferença é que Deus me chamou para esse negócio aqui, eu não sei, pode ser que amanhã você também tá aqui. Então, mas não faz isso não, que aí a gente vai arrumar problema com Jesus. E eu falo de forma humorada para a pessoa não ver como uma bronca. Então, não faz isso não, que Deus vai pegar nós dois, ó. Entendeu? Aí a pessoa começa a rir e tal, mas ela entendeu. Entendeu o recado? Ela entendeu. E é isso que é legal, né? E pra você, no início, foi difícil quando o seu nome começou a ficar conhecido? Porque pode ser assustador. Para alguns, é ótimo. Às vezes, a pessoa sempre quis ser conhecida. Para outras pessoas, pode ser um pouco assustador. Como você lidou com isso? Mais uma vez, eu sempre vou voltar a um aspecto muito importante dessa questão do sucesso. O sucesso é muito perigoso, principalmente para quem não tem um pastor. Principalmente para aqueles que não se submetem a ninguém. Entendeu? Se você não tem um mentor, não propriamente uma figura de um pastor, mas você ter alguém. As pessoas esquecem que antes de ser cantor, pai, alguma coisa, Jesus nos chamou de ovelha. Ovelha não tem autodefesa, entendeu? Ovelha é vulnerável. Então, se um leão vinha atacar a ovelha, por que Davi se colocava na frente? Porque ela não tinha defesa. No Salmo 23, quando Davi fala assim, unge a minha cabeça com óleo ali, ele tá fazendo referência quando eles desciam, jogava aquele óleo na cabeça da ovelha e passava nas narinas, porque senão a mosca vinha e deixava o óvulo ali. E com isso, daqui a pouco os bichinhos entravam na ovelha e ela ficava louca, e ela descia precipício abaixo. Então, antes de ser tudo isso, nós somos ovelha. Quando você perceber grandes artistas fazendo eles se afastaram do pastor. E aí, a mosca vem, deixa lá. Isso causa loucura na ovelha. Entendeu? Ou seja, você sempre teve o cuidado para não deixar se deslumbrar pelo dinheiro, pela fama, pela quantidade de seguidores que você tem. Não, graças a Deus. Mas é engraçado, porque eu acho que é muito nítido quando tem um artista que tá fazendo algo que ele não tá fazendo de forma sincera. Quando ele tá usando a igreja, quando ele tá usando a Bíblia pra si próprio, e não pra glória de Deus. Eu acho que é genuíno, porque foi o que eu falei com a pastora Zanete também, né? Você conhece pelo fruto a pessoa, né? Pelos frutos vos conhecereis. E a pessoa que não tem intimidade com Jesus, a pessoa que não vive pro centro da glória de Deus, não dá frutos. Billy Graham tinha algo muito interessante, né? Quando ele terminava, Billy Graham encheu o Maracanã. Mas ele andava com um assessor. E esse assessor era treinado. Quando ele descia, por exemplo, acabou de pregar aqui pro Maracanã, ele sozinho. Não tinha cantor. Ele sozinho lotou o Maracanã. Quando ele descia, o cara falava assim, Billy Graham, você não é ninguém
Você não é esse cara. E tudo isso aconteceu só por causa de Jesus. Porque Jesus habita em você. Então, nós precisamos ter esse cara. Entendeu? O meu pastor mesmo nunca me alisou. Passava 6 dias viajando. Como assim? E é sua esposa. Então, pastor, desculpa que eu fiz a agenda. Mas não faz mais, cara. Sua mulher precisa dizer, vai 2, fica 2. Tá daquela pessoa pra te trazer de volta, entendeu? né? Ou então, acorda. Todos nós, por trás de cada astro, não sei como queira dizer, por trás de cada artista, existe alguém, uma ovelha. E essa ovelha é vulnerável. A gente precisa reconhecer isso. Então, você tem que ter alguém para falar para você, não, isso não é legal. Entendeu? Às vezes a gente, como cristão, né? Às vezes a gente leva alguma repreensão pro coração, pro pessoal. E às vezes é só Deus cuidando de você. E Salomão falou, gente, é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Então, conversa, pede ajuda, sabe? Eu tenho aprendido o seguinte, é melhor você confessar a tentação do que confessar a queda. Então, tá se sentindo tentado? Amigo, a Bíblia falou que é uns aos outros. Amigo, cara, tô sentindo isso. A pessoa vai te dar uma palavra. Pô, você tem uma família linda, você é maluco, vai fazer isso. Né? Então, acho que é por aí. Muitos de nós temos errado porque a gente não tem humildade. Entendeu? Isso fala muito sobre a nossa prepotência. Não, eu nunca vou cair, eu nunca vou escorregar. E isso é um problema. A gente tem que ser humilde como Jesus foi. Se você pegar... Jesus viveu na Terra 33 anos. Né? Dos seus 30, o seu ministério foi revelado só em 3 anos. Né? Então, durante 30 anos, Jesus se permitiu ser ensinado por gente. Né? Olha a humildade desse cara. Ele era Jesus, cara. ele era literalmente Jesus. Ele era o rei dos reis. E Delino, também é um assunto importante aqui. Muitas das vezes as pessoas podem escolher as pessoas erradas para aconselhá-las. Ainda mais nos tempos de hoje de rede social, né? Todo mundo é coach. Todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo é especialista em tudo. Então, qual é o conselho que você dá para as pessoas na hora de escolher os seus conselheiros? Olha, isso precisa ser alguém muito assim, conselheiro. Você não acha na esquina, né? Conselheiro tem a ver com a sua história, né? Alguém que estava no seu casamento, alguém que... Amigo, eu tô orando aqui por você. Amigo, você é uma benção, sua família é linda, entendeu? Tem que ter esse lastro. Não é... eu fui ali na igreja, achei um irmão e falei... Gostei dele, vem cá. Gostei dele. Ele me deu um recado. Ele é simpático, tem um sorriso legal. Não é. Tem que ter a ver com uma história, entendeu? Uma história. Poxa, tava no meu casamento... Nossa, ele abençoou a minha vida. Esse cara, a gente caminha junto já tem mais de 10 anos. É por aí, entendeu? Até você chegou na igreja agora. Contato, calma, irmão. Primeiro, vamos ver se você vai fichar. Né? Como diz os empresários. Vamos ver se a gente vai assinar sua carteira. Vamos entender primeiro. Entenda a igreja. Vai ouvindo seu pastor, vai conhecendo. E aí depois você abre o seu coração. É importante, sim, confessar. Confessar uns aos outros. Mas, assim... existem, né, um nível de intimidade para você ter alguém como conselheiro. Você não pode achar uma pessoa na sorveteria e já ir contando a sua vida. Isso é muito sério. Verdade. Ai, gente, sempre chega aquela hora chata. Lá vem ela. Bom, a gente tem que começar a revezar, porque eu não quero ser a única que fica com a parte chata. Eu, hein? Mas pra finalizar, então, a gente vai fazer o ping-pong com você, Delino. Opa. A gente vai te fazer perguntas e você devolve pra gente rapidão. Eita! Eu sempre começo com ela porque eu acho ela muito divertida. Um personagem da Bíblia que você chamaria pra tomar um café na sua casa não vale Jesus. Apóstolo Paulo. Não pode perguntar por quê, porque eu fiquei curiosa. É só ping-pong e a É, não, vai. Ai, poxa vida. Delino, um lugar que você quer conhecer, assim. Ai, meu Deus, agora vocês me pegaram, hein? Top 1, assim, de... Você vai viajar semana que vem, pra onde você iria? Eu quero ir lá, eu quero ir no Chile, lá naquelas cordilheiras lá. São Lá deve lindíssimas. ser lindo. Eu quero ir. Delino, seu livro da Bíblia favorito e o que você tem que confessar que você tem uma certa preguiça de ler. Levíticos, eu tenho preguiça. Lá vem Levíticos novamente. Levíticos. E eu tenho que dominar Levítico, porque fala muito de adoração, então eu tenho que estar ali direto. É a sua dificuldade. É a minha dificuldade. E o seu favorito? Atos. Atos é maravilhoso. Delino, um feat que você quer muito fazer. Não, com quem, né? Com quem? Nacional e internacional.
Olha, eu de verdade, assim, eu amo todos os meus irmãos, assim, que... Os cantores sempre ficam assim nessa hora. Fica bem sem você graça de escolher um Você nome. tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas, assim, eu tenho pessoas que... Eu tinha um sonho de fazer um feat com a Midian, que a gente tem uma história, né? E eu acho que eu tenho um feat... Eu tenho um desejo de gravar algo com ele. Ele é um Soares. amigão, amicíssimo. Canta Assim, pra caraca também. Tem muito a ver, assim, com amizade, você entende? Deixa eu pensar aqui. Mas eu gosto de fazer pra relaxar, um hobby. Tá em casa de bobeira. Eu vou ver futebol, jogar um videogame, eu gosto de fazer o quê? Um prato. Você gosta de cozinhar? Cozinhar. Gente, Masterchef com Delina. Olha só. Amo. E um filme que te marcou? The Chosen. Ai, gente, Chosen. The Chosen. Ai, muito Que lindo. Deixa eu ver, vou fazer mais uma pra gente finalizar. Tá. Vou finalizar com essa. Um personagem da Bíblia que se você visse, você... Essa é espinhosa. Não quero papo, não quero que me veja. Não vale falar Satanás, obviamente. Olha, talvez seria Judas, né? Não, eu vou começar a falar. Não, tem que Sempre cortar fala Judas também. Fala outro, porque Judas também já tá no top 1. Tem Não, vou dizer assim, no aspecto familiar. Pô, Davi, meu. Davi Davi deu mole. deu mole. Eita, mas Davi deu mole. Davi é meu personagem, depois de Jesus, obviamente, ele é meu personagem favorito, Sim, gente. sim. Mas... Não, falando no entendi o aspecto que de você quis adoração, dizer. ele é o cara, um Eu coração. entendi você. Mas- Eu passaria longe de Paulo, porque... Ela fala. porque toda vez que eu leio as cartas de Paulo, eu sinto como se ele estivesse brigando. Não brigando, mas puxando a minha orelha. Eu me sinto muito confrontada lendo as Eu me cartas de sinto Paulo. da Por mesma isso que eu forma. gosto dele. Eu me sinto... Às vezes, Deus até tem que tratar isso em mim. Tem tempo que eu não leio as cartas de Paulo. Porque, de fato, é como eu me sinto também. Eu me sinto muito confrontada. Ai, gente, mas é isso. Foi um papo muito bom, Delino. Foi Good vibe. Eu good amei. vibe. Eu gostei demais de conhecer um pouco mais de você, saber mais da sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser Amém. tocadas com o seu testemunho. Quero agradecer também a todo mundo que assistiu aqui o Pode Crer. Comente, deixe aí também sua sugestão de quem você quer ver no Pode Crer. Meu Deus. O Anderson já veio? Não. Então eu quero ver o Anderson. Aí, no podcast. Anderson. Você me ajuda nessa missão de trazer o Anderson? Vou mandar mensagem pra ele já já. Então é isso, Anderson Maravilha. Freire. A gente tá te esperando aqui no Pode Crer. Por favor, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. Eu vou pensar aqui numa surpresa pra fazer pros leitores, pra pensar numa meta aqui de inscritos no canal. E manda pros seus amigos. Você Manda, sabe que aqui compartilha a gente bastante. chora, a gente ri, a gente é edificado. Vai edificar seus amigos também. Então manda esse Por vídeo favor, pros seus irmão. amigos. Posso falar algo Por favor, Claro. fique à antes da gente vontade. terminar? Gente, favor. que nome legal, hein? Pode Gostei. crer. Muito bom, Pode né? crer. Foi ideia de quem? Da Cristina? Foi ideia da Cristina. Ela é terrível. Cristina, vice-presidente da MK. Criativa. Muito bom. Muito Gostei. A gente que gosta de criar, né? Porque Nossa. tudo é aquilo, tudo é possível para aquele que crê. Sim, Amém. sim. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até. My